Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Estamos ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Como eu prometi que hoje nós faríamos mais uma live, nós já vamos começar ela. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí, vai chamando mais pessoas. Está conosco. Esse horário é bom, o horário que está todo mundo em casa, né? Ainda mais com esse novo decreto. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Vai chamando aí, vai compartilhando, querido, para que outras pessoas possam participar com a gente. Compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, para que as pessoas possam participar com a gente. Todos que estão online, vamos compartilhando. Nós já vamos começar. Estou esperando alguns irmãos entrarem. Se você for entrando, querido, já vai colocando onde você é. Leandro Pontes, Sheila Carvalho, oi David. Vai entrando, vai colocando onde você é. Nós já vamos estar compartilhando a palavra. Eu acredito que para o nosso tempo, esse tempo que estamos vivendo agora, um tempo onde muitas pessoas estão preocupadas, às vezes até desesperadas, concernente a todas as notícias que estão correndo, né? Que estão se divulgando. Eu acredito que essa palavra será uma palavra que vai trazer força para o teu coração, que vai trazer vida. E isso é o que importa, trazer vida. Amém, irmãos? Vamos compartilhando. Nós já vamos começar, esperando mais 2 minutinhos. Você está aí conosco, vai compartilhando. Comparte conosco aí, querido. Vamos compartilhar a palavra. Se você puder pegar a sua Bíblia, né? Uma caneta. Se tiver aí mais perto, marca texto. Para você poder marcar os textos. Eu acredito que essa palavra ela vai fortalecer a sua vida, vai dar força, vai dar ânimo, tá? Então vamos compartilhar aí. Vamos convidar os seus irmãos, seus amigos. A Domélica já está na área aí.
Domênica sempre com a gente, a irmã Neuci, algumas pessoas já estão compartilhando com a gente. Acho um pouquinho fundo. Enquanto nós vamos participando, eu acredito que as pessoas vão chegando. O Júnior está aí também com a gente. Vamos lá, querido. Eu quero falar um pouquinho sobre o espírito do medo, né? O espírito do medo que tem se alojado em nosso medo, tem se alojado em nossa vida, em vida de pessoas, em nosso meio, né? O espírito do medo é algo que é algo diabólico, né? Todo tipo de medo ele é diabólico, porque o medo ele tira, né, a nossa paz, a nossa alegria. E eu quero compartilhar, né, com vocês essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês os textos e te dar, né, a base para que você possa vencer o espírito do medo, o espírito da morte, ter fé, estar firmado nessa palavra. Ok, querido? Então, para a gente começar, querido, eu quero começar lendo um texto que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo João escreve esse texto para nós, eu quero compartilhar com você. 1 João, capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer assim. E aí, conforme nós vamos caminhando, capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, vamos ver bastante texto. Nós vamos ver os princípios disso, querido. Quais são as causas, quando eu permito que o espírito do medo se aloje na minha vida. Quando eu permito que esse medo entre em minha vida e comece a atuar em minha vida. O que isso vai acontecer? Leandro, grande abraço também, Leandro. Leandro foi uma das nossas ovelhas lá em Madrid, na Espanha. Está aí conosco, compartilhe aí conosco. Então, 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19, querido. Eu tenho percebido na vida não somente das pessoas que não conhecem a Cristo, mas das pessoas que conhecem a Cristo, que conhecem o Senhor. Eu tenho visto as pessoas estarem desesperadas, né? Desesperadas a ponto delas perderem o controle da sua vida, de entrar em depressão, angústia, de entrar em fobias, de ficarem histéricas, a ponto de se prenderem em casa, se prenderem e não compartilhar, né? Mas a vida em comunidade, a vida é em comum. E é muito preocupante porque quando isso acontece, o espírito do medo se aloja e ele vai roubar a tua vida, ele vai roubar a tua vida por completo, né? E o pastor Tércio Almeida com a gente. Então, querido, olha só, vamos ler o texto. Ele diz assim: sendo livre do espírito do medo, bloqueando o espírito do medo na sua vida, tá bom, querido? Vamos lá, ele diz assim, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Essa palavra temor, ela tem duas traduções, tá? Ela tem uma tradução chamada probos no grego e uma outra palavra chamada delia. A palavra probos quer dizer fazer fugir, fazer alguém fugir, e a palavra delia é vergonha, covardia e timidez. Então todas essas palavras eu posso usar nesse texto. Ele vai dizer assim, ó: no amor não há vergonha, não há covardia, não há timidez. Antes, o perfeito amor lança fora toda vergonha, toda covardia, toda timidez, toda fuga. Ok? Então ele vai dizer, porque o temor, né, a vergonha, a covardia, a timidez, fazer fugir, o temor não é perfeito. O temor tem consigo a pena. Então vou lá. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o medo ou o temor tem consigo a pena, tem consigo um castigo. Toda vez que o espírito de medo atua na minha vida, ele traz um castigo sobre mim, ele traz uma pena, uma tortura, tá? O que teme, o que tem medo não é perfeito em amor. Então ele diz que quando o amor entra na vida de uma pessoa, não há temor, não há medo. Quando o amor entra, o medo sai. Quando o medo entra, o amor sai. O importante é nós descobrirmos o que significa esse amor.
Lembra que ontem nós falamos que muitos apostatarão da fé, e essa fé nós aprendemos com Gálatas 5,6, que a fé que opera pelo amor, é o amor de Deus em nós, o amor de Deus para conosco. Eu acredito que você deve ter recordado ou entendido isso ontem, né? Se você não entendeu, volta aí para cima no Facebook, no Instagram e assiste a live de ontem que vai estar explicando isso. Mas no versículo 19 ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a intenção aqui para que o medo, né, as notícias nas grandes mídias sociais, nas redes sociais, nos grupos, vídeos, né, de pessoas mortas, de pessoas sendo infectadas pelo coronavírus e tudo mais, e Covid-19, e isso assusta as pessoas, né, principalmente pessoas idosas e pessoas que têm algum problema já de saúde, e elas ficam espantadas, desesperadas, né? Pais de família estão com os filhos em casa, como o meu está em casa, e isso vai entrando na vida das pessoas, a ponto das pessoas se amedrontarem, ficarem com medo, a ponto das pessoas não quererem mais cultuar, não querer ter participar de uma life homes, não querem mais ter contato com outras pessoas, a ponto de rejeitar pessoas perto de você. Né? Esses dias mesmo eu fui num lugar, em um mercado, e quando eu fui pagar uma conta, a pessoa se afastou de mim, né? Pegou o dinheiro com todo... Eu até entendo a histeria, né? A fobia, mas está num grau a ponto de roubar algo dessa pessoa. E o que está roubando dessa pessoa? Está claro no texto de 1 João 4, versículo 18 e 19. Está claro que quando o medo, o temor, né, aí vem a vergonha, a covardia, a timidez, ou fugir, ou medo, entra na vida de uma pessoa, aposta a alma dessa pessoa, né? E aí nós precisamos entender que nós somos uma alma, que temos um espírito e habitamos num corpo. Essa alma, ela é feita de vontade, pensamentos e emoções. Então quando o medo toma esse lugar, tomando esse lugar, nós então perdemos o amor. Que amor, pastor? Lógico, nós sabemos que existem 4 amores sobre o mundo, né? O amor ágape, o amor fileu, o amor estrôndio, o amor... são 4 amores que existem, né? Mas o ágape é o amor que suporta todos esses 3 amores, o ero, o fileu e o estrôndio, né? E quando esses 3, o fileu, amor entre irmãos, né? O eros, amor erótico, né? O amor estrôndio é o amor entre marido e mulher, né? Entre filho e pai, mãe e filha. Então esses 3 amores precisam ser sustentados pelo ágape, que é o amor de Deus para conosco, é um amor que não espera nada. Mas ele diz que quando o medo entra, o amor sai. Quando o amor entra, o medo sai. Então, o medo, ele tem poder para paralisar o amor, né? Esse amor profundo que deveria brotar em nós, ele começa a paralisar, a destruir esse amor. E ele vai dizer que quando esse medo entra, ele traz consigo a pena, um castigo. Ele traz consigo um castigo, uma tortura, né? Aí, por exemplo, irmãos, vamos dizer, uma pessoa que ela tem medo de escuro, e ela fica num lugar escuro, ela sente uma fobia tão grande que ela pode se desesperar, ela pode se machucar, ela pode desmaiar. Essa é a pena. Pessoas, por exemplo, né, tem medo de avião, então ela não voa de avião e precisa, mas não consegue. Então o medo tem poder de te paralisar, tem poder de te roubar, tem poder de te destruir. E é esse o princípio que o espírito do anticristo está usando, querido. O espírito do anticristo está usando o quê? O princípio do medo, através da morte. A morte, na realidade, o medo só existe por causa da morte. E aí nós precisamos descobrir aonde surgiu isso para que hoje nós tenhamos essa luta, né, entre o medo e o amor. Aonde foi que surgiu? Como que começou? Aonde foi a primeira vez mencionada a palavra temor? É o princípio da primeira menção, né, da primeira palavra. Aonde está o princípio da primeira palavra? Ali está o princípio dessa situação. E quando nós olhamos, querido, esse texto, ele diz que no perfeito amor não há temor, não há medo, não há algo que pode te tirar instabilidade, que pode te roubar a paz, que pode tirar você desse lugar perfeito. Mas ele diz, mas quando o amor sai, então o medo, ele vai destruir. Ele vai destruir sua família, sua vida profissional, sua vida conjugal, sua vida de amizade, o seu relacionamento com Deus. Por quê, pastor?
Porque essa palavra amor que está aqui, nós podemos traduzir ela por ágape, o amor sem segundas intenções. E esse amor, nós vamos lá nesse mesmo capítulo de 1 João 4, lá no versículo 8, que vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é amor. Então quando o medo entra, ele paralisa a movimentação. Nós sabemos que quem já creu e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele não pode jamais perder o Espírito não sai dele jamais, amalgamou, né? 1 Coríntios 6,17 vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com o Senhor. Então quer dizer que não tem como jamais, né? Não tem como mais tirar o Espírito Santo dessa pessoa, mas tem como neutralizar, apagar, entristecer, ou aquilo que deveria fluir afora, fica retido dentro, né? Nós temos Gálatas 5:25, ele vai dizer assim, aquele que vive no Espírito, também ande no Espírito, ou ande também no Espírito. Então viver no Espírito é porque o Espírito entrou em mim. Então eu tenho vida e vida eterna, a vida do Espírito está dentro de mim, mas ela não está fluindo através de mim, ela está neutralizada. Então Paulo vai dizer, olha, aquele que vive no Espírito, aquele que tem vida no Espírito dentro dele, então também ande no Espírito, né? Deixa ele fluir, ele caminhar, ele sair afora. Mas o amor é esse fluir do Espírito, porque Deus é amor. Mas lá no versículo 16 também vai repetir isso, ele vai dizer, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quer dizer, querido, que quando o espírito do medo te toma, ele neutraliza o agir de Deus, a fé, a palavra profética, o seu alicerce, a sua base, ele é neutralizado. Entendeu? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra, tá? Eu espero, porque ela pode te dar libertação, ela pode libertar a sua vida desse contexto, né, de morte que nós vivemos, que as pessoas estão vivendo. Então, entendendo que Deus é amor e o medo é a personificação de um espírito que está atuando contra esse amor, e ele diz que quando entra o amor, o medo sai, mas quando entra o medo, quando eu permito que o medo entre nas minhas emoções, nos meus pensamentos, na minha vontade, que é a base da minha alma, por isso que Provérbios 4:23 vai dizer que tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração ou a tua alma, porque dela procede a fonte da vida. Então, nós precisamos ir na menção da primeira palavra, temor, né? E eu vou te chamar para ir, né? Lá em Gênesis capítulo 3, Deus, no jardim do Éden, querido, Deus, ele dá uma promessa, ele estabelece uma lei e uma sentença. Essas três coisas estão ligadas no Éden, e tudo parte desse princípio. No Éden, o Senhor disse lá no versículo de capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerá. Lá em cima, no versículo 7, Deus diz, e formou o Senhor o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus deu forma ao homem, né? Deus tinha criado o homem no Gênesis 1, mas ele formou o homem no Gênesis 2. Aquilo que ele criou no Espírito, ele criou casa e colocou dentro. Ele criou matéria, ele trouxe a realidade. Ok? No versículo 8, ele vai dizer, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Lembra-se? Deus fez o homem com a mão, mas ele também plantou o jardim para colocar esse homem no jardim. No versículo 9 ele vai dizer o que colocou nesse jardim. Ele vai dizer assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Agradável à vista vai dizer que meus olhos é lâmpada para minha alma. Então toda vez que Adão olhava para aquela árvore, que eram agradáveis, que eram bonitas à vista, ela alimentava a alma. E alimentar a alma, eu preciso que alimentar a minha alma fala literalmente de alimentar as minhas emoções, alimentar as minhas vontades e alimentar os meus pensamentos. Então a árvore agradável à vista, ela contribuía para alimentar toda a área da alma de Adão. Estava perfeito, Adão não sentiria, né, nenhum problema nas suas emoções, não teria variação de pensamentos, e as suas vontades seriam de acordo com as vontades do Pai,
de Deus. Ele diz boa para a comida, então toda a árvore que existia no jardim, boa para a comida, ela era nutritiva ao corpo de Adão, a ponto que Adão não teria falta, não teria dente podre, não teria aí cáries, né? Não teria problema para usar óculos, não teria queda de cabelo, não teria nada disso. Por quê? Porque tudo que existia no jardim para comer nutriria o corpo de Adão perfeitamente. Por último, ele vai dizer, e a árvore, ele diz, e a árvore da vida, no meio do jardim, estava no meio do jardim, era a árvore da vida, mas ele disse que havia uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Querido, nós temos que entender essa distinção. A árvore da vida é o próprio Cristo, é a vida de Deus, é o próprio Deus no centro desse jardim. Jardim, nós precisamos entender que jardim do Éden, no Éden é lugar de delícia, lugar de descanso. Então no meio do jardim o Senhor colocou a própria vida dele, a vida de Deus, o próprio Cristo, né? A árvore que o Senhor Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Então Deus criou essa árvore que nós podemos chamar árvore da vida, ou a videira verdadeira, e colocou no centro, mas também criou uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós podemos dizer que a morte, as trevas, que é o próprio Satanás, né? Essa árvore que estava ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a intenção real nossa não é conhecer o bem e o mal, mas conhecer a plena vontade de Deus. Deus não queria que nós tivéssemos poder de decisões. Sabe, querido, a maior tragédia que aconteceu após o pecado de Adão foi dar ao homem a liberdade de escolha, de ser Deus de si mesmo. Quando Adão pegou o fruto e comeu, ele estava dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor decida sobre a minha vida, eu quero decidir sobre a minha própria vida, o meu destino, o que eu quero fazer da minha vida. Então, quando o homem ele se depara nessa situação, ele estava ainda no jardim do Éden, antes do pecado, ele tinha tudo e a completude, tudo estava no jardim, mas existia no jardim uma porta, porque Deus não criou o homem para ser dominado, para ser um robô, para ser uma pessoa sem a escolha de amar a Deus, porque ele decidiu amar a Deus por gratidão. Então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como se fosse a porta do jardim, se comer, e ele diz, então ele deu primeiro a promessa, ele diz, olha, ele deu uma lei, uma promessa e uma recompensa ou uma sentença. Ele diz, olha, no jardim você tem tudo, mas tem também a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, certamente morrerá. Então, o primeiro princípio que nós precisamos entender é que Deus estabeleceu uma lei no jardim, de tudo você pode comer livremente, mas dessa árvore não, essa é a primeira lei. Quando Adão comeu dessa árvore, na verdade Eva foi corrompida por essa árvore, e aí você precisa ver como foi que Eva foi corrompida, né? Ele vai dizer lá no capítulo 3, se você puder ler comigo aí, do 1 ao 6, ele vai dizer assim, ora a serpente era astuta, ora a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? E disse a mulher, a serpente, Deus não disse a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, lembrando que no versículo 9, a árvore que está no meio do jardim, querido, é a árvore da vida. Se você puder ler, vai estar escrito assim, a árvore da vida no meio do jardim. Então no meio do jardim estava a árvore da vida, mas para os olhos de Eva, o meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, no versículo 3. Por quê? Porque Eva já estava sendo seduzida. Está lá em 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o 17, vai dizer que nós somos seduzidos, né, pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, as três almas, as três áreas, alma, espírito e corpo, nós somos seduzidos por isso. Então ele vai dizer assim, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis. Ela já mentiu, porque Deus disse que Deus não falou que não podia tocar, para que não morras. Então no versículo 4, a serpente vai contar uma meia verdade, ele vai dizer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, certamente você não vai morrer. Realmente, Eva ela não morreu por completo, né? Ela morreu no espírito, para com Deus, mas a sua alma, o seu corpo ainda ficou sendo gradativamente
caminhando à morte. Ok, querido? Então vamos lá. Ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É uma meia verdade, porque ser igual a Deus, Adão já era imagem e semelhança. Imagem porque ele era parecido com Deus em seu caráter, em sua maneira de ser, em seu amor, e semelhante porque ele tinha a mesma autoridade que Deus tinha dado a ele no jardim. Ele tinha essa autoridade, a autoridade de Deus, como nós temos hoje a mesma autoridade de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer assim: viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Já falou aí, né? Já falou para se comer, para o corpo. A tentação da Eva começou no corpo, para o corpo. Presta atenção, irmãos. E árvore aos olhos, agradável aos olhos. Alma, foi tentada na alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Nós sempre seremos tentados pelo nosso corpo, pelos nossos 5 sentidos: olhos, né, boca, que é o tato, olfato, os nossos 5 sentidos do corpo. Então, querido, presta atenção. Primeiro Eva foi tentada no corpo, árvore boa para se comer. Depois foi tentada a árvore boa para os olhos, agradável aos olhos. Quando ela olhava, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua vontade era tocada. E a árvore desejava para dar entendimento, o espírito, porque ela queria ter conhecimento do bem e do mal. Então ali foi a queda da Eva. Quando a Eva comeu e deu ao seu esposo, algo aconteceu. E nesse algo aconteceu, ali apareceu o primeiro problema do homem, que hoje nós sofremos hoje aqui, né, com todas essas notícias. Eu vejo pessoas desesperadas, né, por causa desse primeiro princípio. Versículo 7, Gênesis 3:7 vai dizer assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Presta atenção. Eles estavam nus antes de comer o fruto. Eles sempre estiveram nus. Por que só agora eles perceberam que estavam nus? Porque só agora eles tiveram opção, eles tiveram o conhecimento do bem e do mal, de dizer: olha, eu acho que quando Deus vir nos ver, Ele vai ver que estamos nus. Então nós desejamos cobrir a nossa nudez. Eles começaram a ter poder sobre si mesmo, de decidir sobre vocês, sobre a própria pessoa. Presta atenção. 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e a mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles decidiram, eles colocaram na mente que quando Deus viesse, Deus ia ficar com raiva deles. Então eles esconderam. Poder de decisão, poder do conhecimento do bem e do mal, Deus de si mesmo, independência de Deus. Eles não perguntaram para Deus, simplesmente disseram: vamos esconder porque Deus está com raiva da gente. 9. E chamou o Senhor a Adão e disse: onde estás? Lógico que Deus sabia onde estava Adão, mas Deus agora precisou falar. Deus nunca tinha falado em voz audível no jardim. Por quê? Porque Adão e Deus tinham o mesmo espírito, então eles estavam conectados. Tudo que Deus sentia e pensava, Adão também, mas só que agora Adão morreu no espírito, e morrendo no espírito, agora Deus, Adão não está mais conectado nele. Adão está perdido, longe de Deus, não sente mais o que Deus sente. Pelo contrário, agora dentro de Adão habita a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é trevas, é morte, é vazio, né? É aquilo que está morto dentro dele. Então presta atenção, ele vai dizer: e ele disse: Adão, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Pega esse temi e coloca entre parênteses. Ali surgiu o primeiro espírito do medo. O espírito do medo apoderou do coração de Adão. Apoderou do coração de Adão para fazer ele fugir de Deus. Ele se escondeu de Deus. O medo vai fazer você tomar decisões ao contrário à vontade de Deus. O medo vai fazer você perder o contato do amor de Deus. Quando ele temeu, ele disse: Deus vai matar a gente. Deus não ama mais a gente porque a gente pecou. Deus não ama mais a gente porque a gente fez aquilo que ele disse que não era para fazer. E esse é o texto, querido, que brota sobre a terra. Então, o homem, Deus tinha dado uma lei, o homem pecou. A lei traz o pecado. E quando ele pecou, segundo Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que o pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte. Então a lei trouxe o pecado, a lei trouxe o pecado e o pecado trouxe a morte. Então nesse exato momento, 3 princípios botou na vida de Adão. Ele quebrou a lei que Deus tinha dito: não comerás, porque se comer certamente morrerá.
automaticamente gerou o pecado. O pecado é esse pecado original, é o pecado de incredulidade. Ele deixou de crer naquilo que Deus tinha dito, porque ele achou que Deus estava mentindo para ele, entendeu? Achou que Deus não tinha mostrado todas as coisas, não tinha dado tudo que era bom para ele, mas que aquela árvore do jardim, do bem e do mal, seria a coisa boa. Então gerou morte no coração de Adão, e aí passou a morte, e a morte trouxe, ela prendeu Adão no medo. Então o medo é o princípio que vai prender Adão. O medo aí, no versículo 10 de Gênesis capítulo 3 vai dizer: e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo. Esse medo nós já lembramos que vem de deilia, do grego deilia, que se diz vergonha, timidez, fugir. E automaticamente esse medo vai te fazer ter vergonha, vai te fazer ter medo, vai te fazer fugir, vai te fazer ser tímido diante de Deus, a ponto dessa timidez te roubar o amor de Deus. Lembrando, querido, que se Adão tivesse crido em Deus no jardim, Adão tinha que ter respondido à serpente assim: não, Deus nos ama tanto, nos criou, nos deu esse jardim de delícia, aqui colocou árvores agradáveis aos olhos, árvores agradáveis para comer, e a árvore da vida, eu não preciso de mais nada. Deus não esconderia nada de nós, Deus não deixaria passar nada em nós. Mas Adão creu na voz da serpente, que disse: olha, na verdade Deus está ocultando algo de vocês. Deus está ocultando algo, e esse algo que Ele está ocultando é para que você seja igual a Ele e conheça o bem e o mal. Querido, isso é muito forte. Por quê? Porque aqui entrou o primeiro espírito do medo. Ele diz: temi porque estava nu e me escondi. Olha só, o medo vai fazer isso acontecer com você. Primeiro, você vai se encontrar nu. Quando você tem medo de algo, por exemplo, tem medo do escuro, tem medo de altura, você se sente desprotegido, você se sente desprotegido de tudo, como se nada pudesse te ajudar, ou te alcançar, ou te proteger, e você se sente nu, e você se esconde, você quer se esconder, você quer fugir dessa realidade, porque você não acredita que Deus te ama tanto para te proteger. Tá aí, querido? Comparte aí. Você está aí comigo? Está entendendo essa palavra? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra, porque essa palavra tem poder para mudar a sua vida aqui. Então olha só, aqui entrou o espírito do medo. Então nós vamos partir desse princípio. Deus gerou uma lei no jardim: se comer da árvore da vida, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Adão comeu, então ele pecou. Então a lei trouxe o pecado. Como diz lá em Romanos, eu não sabia que eu era o que era cobiça, enquanto eu não cobiçarás. Então a lei, ela manifesta o pecado, mas o pecado gera morte, mas a morte traz o medo. O medo é o agrilhão da morte. Você é preso no espírito da morte por causa do medo. Por exemplo, ninguém tem medo de voar de avião, querido. Ninguém tem medo de voar de avião. Nós temos medo do avião cair e nós morrermos. Então o medo está atrelado à morte. Ninguém tem medo de cobra. Nós temos medo da cobra nos picar e nos matar, ou nos fazer algum dano. Então nós temos medo da morte. Tudo que é relacionado à morte vai gerar o medo. Então todo medo é um espírito. E aí Deus vai declarar isso lá. Se você puder ir comigo, vamos comigo. Então nós já entendemos, a lei trouxe o pecado trouxe a morte trouxe o medo. Vamos para 2 Timóteo, vamos lá comigo em 2 Timóteo. Vai compartilhando, querido, vai compartilhando aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus então ele vai declarar o que é esse medo, né? Tem muita na psicologia, né? Muitos vão dizer: não, mas um pouquinho de medo é bom. Não. Todo medo é um espírito diabólico. É a personificação do próprio Satanás, do próprio espírito do medo. Hoje é o espírito do anticristo atuando nessa situação, tentando nos afastar, nos isolar, né? Por isso que o isolamento social é um trabalhar do espírito do anticristo, né? É a preparação para que o homem unido, ele tem força, a ponto, querido, de Deus lá em Gênesis dizer: olha, na Torre de Babel,
um certo homem chamado Nimrod, ele junta toda a humanidade e diz: façamos uma torre que vai tocar o céu, colocaremos o nosso nome nessa torre, uma afronta contra Deus. E Deus no céu, ele diz: olha, desçamos, porque é a triunidade, né? A triunidade, desçamos e confundimos as línguas deles, vamos dividir eles, vamos confundir. Por quê? Porque tudo que eles intentou no coração, que eles colocaram no coração, eles vão conseguir. A unidade, quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, irmãos, nós temos força para vencer o mal, vencer o inimigo, ok? Mas quando nós somos, como a Ia fala, né? Fica em casa, né? Nós somos divididos, nós somos afastados da comunhão, né? Não é bom que o homem esteja só. Deus já sabia que há necessidade de nós nos reunirmos, estarmos juntos, adorando, louvando a Ele, lutando um pelo outro, um ajudando o outro. No mundo nós temos a necessidade de ter contato, mas o espírito do medo vai fazer você se isolar, se esconder, fugir dessa realidade. Então nós percebemos, querido, nesses últimos dias, que o espírito do anticristo está atuando. E atuando para quê? Para poder dividir as pessoas, para quebrar a força que a igreja, os irmãos têm em Deus, né? Tirando o amor, tirando essa confiança. O amor de Deus é a confiança que temos nele, entende, querido? Então isso é importante nós entendermos isso. Então, querido, eu quero que você possa compartilhar essa live com mais pessoas, que todas as pessoas, essa live possa chegar a muitas pessoas, para que elas possam ser livres do espírito do medo, tá? Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito do medo, de temor, o espírito de covardia, o espírito de timidez, o espírito de fugir, mas Deus nos deu, ele vai dizer, mais de fortaleza. Fortaleza é um lugar onde você está guardado, protegido, separado. Fortaleza de amor e de moderação. Em alguns contextos, em outras versões vai dizer de domínio. Então Deus não nos deu o espírito do medo, onde as pessoas estão amedrontadas, a ponto delas perderem a fortaleza que é nosso Deus sobre a nossa vida. O amor, que é a própria presença de Deus agindo em mim, com a fé que opera pelo amor, e através de mim, para que a minha família, em um momento de desespero, olhe para mim e diga: olha, tranquilo, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso amor e é o nosso domínio. O homem, Deus deu domínio, Deus deu esse poder de dominar, não dominar outras pessoas, mas de dominar as suas emoções, dominar a si mesmo, a ponto dele não tirar os olhos da árvore da vida, não tirar os olhos de Cristo. Entendeu, irmãos? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o medo surgiu quando Adão caiu, e ele diz: olha, quando eu ouvi a sua voz soar, quando eu ouvi a tua presença chegar, eu entendi no meu espírito, na minha alma, perdão, eu decidi sobre mim mesmo, eu fui independente do Senhor, a ponto de eu ser Deus de mim mesmo, e eu me escondi, eu vi que estava nu e me escondi. O medo tem poder de te deixar nu, de fazer você fugir da presença de Deus, fazer você fugir do amor, da confiança, em confiar em Deus. Adão não poderia ter fugido por causa do medo. Adão tinha que ter resistido ao medo e dito assim: não, o meu Deus é amor, o meu Deus me ama, e Ele não vai me destruir, Ele vai ter uma solução para a minha vida. Entendeu, irmãos? Se você puder ir comigo, lá em Hebreus, você vai ver algumas partes da Bíblia. Posso dar alguns exemplos. Pedro, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vocês podem ir, e eles entraram no barco e atravessaram o rio, o mar morto, e eles começaram a atravessar, e a Bíblia diz que veio um temporal de noite, muito forte, e Jesus veio andando sobre as águas, e quando eles viram Jesus, o espírito do medo tomou conta deles, eles disseram: é um fantasma, mas Jesus diz assim: não temais, sou eu. Jesus diz: não permita que o espírito do medo entre em vosso coração, sou eu, creia no meu amor por vocês, sou eu. Então Pedro diz assim: se é o Senhor, permita que eu vá até ti. Ele diz: venha. E Pedro então começou a caminhar sobre as águas, porque ele confiou no amor de Deus, no amor de Cristo. Mas em algum momento ele tirou os olhos, começou a ver as ondas e amedrontou. O espírito do medo tomou conta do coração dele, ele começou a afundar. Jesus o socorreu, levou ele para o barco. O espírito do medo tem poder, querido, de fazer você afundar, de fazer você perder a estabilidade, de fazer você tirar os olhos de Jesus. Mas nós temos vários outros momentos.
né? Aquela mulher, por exemplo, né? Tem uma mulher que ela toca, a Bíblia diz que ela toca na orla do Senhor e ela é curada. Ela percebeu o poder de Deus, ela foi curada, mas a Bíblia diz que ela teve temor por ela mesma. E então ela ficou calada, a ponto de Jesus dizer, olha, alguém me tocou. E aí ela se revelar. Temos que enfrentar esse medo, querido. Temos que enfrentar o medo de amanhã, temos que enfrentar o medo de hoje, temos que enfrentar o medo, e enfrentar o medo é ouvir a voz do Senhor em 1 João 4,19. Nós amamos a Ele porque Ele amou primeiro. Eu preciso crer nesse amor dele para comigo, e crendo nesse amor dele, então o medo não terá poder, pelo contrário, eu terei fortaleza, eu terei amor e eu terei domínio, minha casa estará guardada. Em Hebreus capítulo 2, querido, se você puder ir comigo, Hebreus, vamos lá, capítulo 2, versículo 14 e 15. Abre aí, por favor, Hebreus capítulo 14. Já abriu, querido? Hebreus 14, Hebreus 2, versículo 14 e 15. Vamos ler, diz assim, ó: e visto como o Filho participa da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte, Jesus na sua morte, o que tinha o império da morte, porque pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Então o diabo nesse momento ele apoderou do império da morte, e o império da morte tem uma algema, tem uma garra, a garra dela é o medo. Então ele vai lançar o medo sobre a sua vida para te prender no império da morte. Mas ele disse que Jesus o livrasse a todos os que com medo da morte, olha só, medo da morte, é o medo da morte que nos escraviza no império de Satanás. Amém, querido? Você está entendendo? O medo ele tem poder de te amarrar, de te destruir. Aí ele diz, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeito à servidão. Estava por toda a vida sujeito à servidão. Essa palavra servidão, no grego, nós podemos buscar, está escrito escravizão, ou escravizado, por todo o tempo, escravo seria da morte, do medo. Então, olha só, a lei trouxe o pecado trouxe a morte trouxe o medo, e o medo trouxe a escravidão. Então, por exemplo, tem pessoas que é escrava a ponto dela ter fobia, dela ter enfermidades, doença, dela ter dores no corpo, dela ter enfermidades no corpo pelo medo de algo. Então, querido, o medo tem um poder extraordinário de destruir vidas, a ponto de te escravizar, a ponto de você fugir de tudo que Deus tem para você. Entendeu, querido? Então, olha só, mas o Senhor nos livrou disso aqui, o Senhor nos libertou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, o Senhor vai destruir, mas vamos ler a partir do 55, ele diz assim, ó: como Jesus morreu na cruz, e ele morreu, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou, olha o amor aí, onde entra o amor, lança fora o medo. Então, quando eu entendo que Deus me amou e enviou o seu Filho para morrer por mim, a Bíblia diz claramente que a morte perdeu o seu poder. Por isso que eu sou salvo, salvo para sempre, porque a morte perdeu o seu poder. Vai dizer, onde está a morte? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55, 56 e 57. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo pagou o pecado. Quando Cristo na cruz morreu, querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu recebo Cristo na minha vida, quando eu confio em Cristo toda a minha vida, quando eu entrego a minha vida, toda a minha casa, minha família em Cristo, e eu me ponho na posição de dizer, Senhor, Tu decides sobre a minha vida, o Senhor é que cuida da minha vida, a minha Bíblia diz, aonde está a tua morte?
Então o arguilhão da morte já não tem mais poder, nem o inferno também não tem mais poder, porque o pecado já foi pago na cruz do Calvário. A minha Bíblia diz que o pecado foi pago na cruz do Calvário, e quando Jesus ali pagou e provou o seu amor para conosco, Romanos 5, olha lá, Romanos 5, ele vai declarar isso, ele declara fortemente, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, querido, olha só a contraponto. Você precisa colocar isso na tua cabeça hoje, a fé no teu coração, e tomar uma posição diante do Senhor, diante dessa palavra. Pai, eu creio no seu amor para conosco, porque o Senhor provou o seu amor para comigo, enviando o seu filho para morrer enquanto eu ainda era pecador. Então agora, em meio a essa pandemia, em meio a tantas dificuldades, o seu amor é muito maior, o seu amor é imenso por mim, o Senhor vai me guardar, me proteger, eu estou guardado no Senhor a tudo, até preparado, o teu amor é tão grande que até para a morte eu já estou guardado no Senhor, tudo está nas tuas mãos. Não vou deixar que o espírito do medo entre, para que eu não fique nu diante do Senhor, para que eu não fique desprotegido, para que a fortaleza não saia, para que o amor não saia, o domínio não saia, mas eu ficarei firme no seu amor, a ponto de todas as dificuldades cair por terra, porque teu amor é maior do que todas as coisas. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Se Ele é por nós, quem será contra nós, irmãos? Então nessa noite, nessa manhã, querido, eu queria que você orasse, que você colocasse o teu coração e dissesse, Senhor, eu repreendo todo o espírito do medo, o espírito da morte. Senhor, o pecado que Adão teve, que entrou, o espírito do medo já foi embora. Cristo levou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos perdoou de todo o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. A minha fé está na graça, a minha fé está no favor imerecido, a minha fé está no amor, a fé que opera pelo amor. Eu tenho fé que o amor dele é maior, está operando essa fé em mim para crer, para acreditar, para se levantar, para estar de pé diante do Senhor. Amém, querido? Então nós precisamos repreender esse espírito do medo na nossa vida hoje, do nosso Brasil, do nosso estado de Rondônia, da nossa cidade. Precisamos repreender. Você precisa estar descansado no Senhor. Deus te ama, querido, a ponto, nada te separará do amor dele. Somos mais que vencedor pelo amor que ele nos tem. Entendeu, querido? Então fique firme, não desanime, não permita que Satanás faça como fez com Eva, enganando a Eva, tirando os sentimentos da mente de Eva, sabe, confundindo Eva com meias verdades. Não, querido, pastor, mas em Manaus morreu tanta gente, aqui também está tanta gente contaminada. Eu sei, querido, eu também me precavindo, eu uso máscara, eu passo álcool gel, eu evito alguns lugares, não pelo medo, mas sim por a precaução pela minha família. Mas, querido, eu não deixo de estar com meus irmãos, de orar por eles, de ir na casa daqueles que precisam, estender a mão, de trabalhar, de poder cumprir o papel pelo qual o Senhor me chamou, pelo medo. O medo não vai me prender, não pode te prender. O espírito do anticristo não pode nos dividir, nos separar, nos afastar de congregar. Nós temos aqui em Colorado 27 life homes, querido. Essas life homes são com 5 pessoas, 4 pessoas, que você pode participar. Nós podemos abrir mais life homes. Nós temos uma imersão por mês, a qual nós aprendemos as escrituras. Então, querida, não permita que o espírito do medo te domine, que tire a fortaleza dele, o amor dele para com você. Não permita. Amém, querido? Como que eu venço? Tendo amor, recebendo esse amor, aceitando esse amor, recebendo a graça do Senhor, essa oferta de propiciação que o Senhor enviou para você. Sabe, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor lança fora o medo. Então creia no amor de Deus para com você, querido. Creia no amor de Deus incondicional, independente do que você fez. O amor dele não muda. O amor dele não é pelas obras. O amor dele é pela cruz de Cristo. O que Cristo fez foi por isso que ele nos amou. Amém, querido? Então creia nesse amor, e esse amor vai salvar você e a tua família. Amém, querido? Espero que essa palavra possa te dar respaldo para enfrentar suas emoções, suas vontades, seus pensamentos. Eu quero orar com você. Quero terminar. Abaixo dessa live vai estar o link
do nosso WhatsApp particular. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos Life Homes, talvez uma perto da sua casa. Nós possamos estar orando, adorando ao Senhor juntos, orando por você. Se você precisa de um pedido de oração, querido, coloca aí embaixo aí nos comentários. Tá? Se você tem alguém da sua família que está com Covid-19, coloca aí embaixo. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus faça um grande milagre na vida dessa pessoa. Tá? Vamos estar orando pelos irmãos de Manaus, de Cacoal, né, de toda a nossa região Porto Velho, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, né, que estão aí trabalhando, das ambulâncias. Vamos orar por eles 100%, querido. Temos que estar em prontidão orando. Não deixa que o espírito do medo tire o amor, a fortaleza e o domínio da sua vida. Mas entre em amor. Se Deus te ama e vai te guardar, vai guardar essas pessoas também. Nós vamos orar. Nós sabemos que muitos Cristo, Deus recolherá nesse tempo. Como diz, é um mal necessário que essas pessoas sejam recolhidas, porque chegou a hora, chegou o tempo delas ir. Mas nós precisamos crer que a vida continua, querido. Nós temos família, nós temos uma geração para permitir que o amor de Deus flua através de nós. Todo momento de escassez, de guerra, de problema, de dificuldade, é momento de nós mostrarmos que o amor de Jesus não é de palavras, mas é de obras. Amém, querido? Então, conto com você. Vamos orar agora, querido, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos por cada irmão que está nessa live. Oramos por aqueles que estão vendo, por aqueles que hão de ver, por aqueles que hão de participar de cada live. Abençoamos a vida desses irmãos e declaramos a cura. Se há alguém entre eles ou na família deles, ou amigos ou parentes que tem Covid-19, nós repreendemos o Covid-19 na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele tem poder para curar todas as coisas. Ele tem poder para curar tanto a cura física, biológica, psicológica. Senhor, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito do medo, todo espírito da morte, todo engano satânico do espírito do anticristo, o ministério da iniquidade que atua entre nós. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, que as nossas casas estão guardadas, o sangue de Cristo está sobre ela, nos murais das casas, nos portais da nossa casa, a casa que somos nós, está guardado pelo Senhor. Nós declaramos nessa live a graça, o amor e o amor eterno do nosso Pai esteja sobre nós, a consolação do Espírito Santo e a alicerce dessa palavra que é viva e verdadeira. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, que o Senhor derrame grandemente na sua vida. Fique em paz e até amanhã com mais uma live, ou na segunda-feira, assim que nós puder, estaremos trazendo mais uma parte da palavra, para que a gente possa crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Entre em contato conosco aí, tá? Nossas redes sociais estão abertas para ajudar, para orar, para aconselhar, para abrir uma Life Homes na sua casa, para você participar de uma Life Homes conosco, Vida nas Casas. A palavra é a única que traz espírito e vida. Amém? Deus te abençoe e até em nome de Jesus. Fica na paz e até mais.